Começa agora o Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. E tem matéria previdenciária com destaque no programa de hoje. Contribuinte tem o direito de contar para a aposentadoria o tempo como menor aprendiz trabalhado antes dos 14 anos. INSS deve contabilizar o tempo de serviço de funcionário que trabalhou com a carteira assinada, mesmo que a contribuição previdenciária não tenha sido recolhida pelo empregador. E mais, é preciso buscar a felicidade em tudo que fazemos. Uma palestra sobre esse tema foi ministrada a uma plateia lotada em Brasília pelo juiz federal William Douglas. O Inteiro Teor traz as decisões e destaques da Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe. A segunda Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais decidiu que um contribuinte do INSS tem direito de ter contabilizado para o cálculo da aposentadoria o tempo como menor aprendiz, trabalhado antes dos 14 anos. Segundo o relator, embora o trabalho como menor aprendiz seja permitido apenas a partir dos 14 anos, o objetivo da lei é protegê-lo e não prejudicá-lo. E isso aconteceria se o autor da ação fosse impedido de ter esse tempo somado ao cálculo para a aposentadoria, visto que ele, de fato, trabalhou como aprendiz. Confira na reportagem. Foi há 2 anos, quando tinha apenas 17, que a Gabriele começou a trabalhar como jovem aprendiz na função de atendente, uma experiência que trouxe maturidade. Eu tive que adquirir uma nova responsabilidade, que era de trabalhar e estudar, porque eu ainda estava no ensino médio. E com a responsabilidade eu comecei a ver as coisas de um modo diferente, o que me deu um norte, né, para seguir na sociedade, porque as responsabilidades elas não são só quando você está no ensino médio, ainda tem mais no mundo lá fora. Além disso, para ela foi motivador o fato de ter começado a contribuir para o INSS tão jovem. É muito importante ser um contribuinte do INSS e isso vai me possibilitar ter uma aposentadoria, que é uma coisa muito importante, você ser assegurado de um futuro e me motiva a continuar trabalhando, né? A Constituição brasileira permite a contribuição previdenciária a partir de 14 anos na condição de trabalhador aprendiz. Porém, proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para os menores de 18 anos. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, o Brasil registrou mais de 3 milhões de aprendizes entre 2005 e 2018. As entidades que intermediam o contrato entre empregadores e estudantes têm o papel de fiscalizar se essas regras são cumpridas. O gerente de atendimento do Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, explica como é feito o diálogo com as empresas interessadas. Todas essas exigências que são feitas dentro da legislação, o CIEE tem uma área que sempre vai acompanhar. Se estiver fora dessas condições, a gente infelizmente não pode dar continuidade ao contrato e a empresa mais uma vez é orientada. Mas mesmo quando o contrato é realizado dentro da legalidade, alguns cidadãos não conseguem contabilizar o tempo de trabalho como aprendiz quando chega a hora de se aposentar. Em Minas Gerais, a 21ª Vara Federal determinou que fosse feita a contagem do tempo de serviço prestado por um trabalhador como aluno aprendiz no Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado. Esse período tinha sido negado pelo INSS, que ainda recorreu da decisão. O INSS não aceitou o pedido do segurado para contagem de tempo como jovem aprendiz, alegando que a atividade aconteceu quando ele ainda era menor de 14 anos, o que contraria a legislação. Mas, ao analisar o processo, o relator, juiz federal Daniel Castelo Branco, da segunda Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, destacou que, embora o trabalho de menor aprendiz seja permitido somente a partir dos 14 anos, o objetivo da lei é protegê-lo e não prejudicá-lo. E isso aconteceria se o autor da ação fosse impedido de contabilizar o tempo trabalhado na condição de aprendiz. Conforme explica essa advogada especialista em direito previdenciário, as contribuições do trabalhador aprendiz dão garantia plena para o tempo de aposentadoria. A única diferença que vai haver entre o empregado aprendiz e um empregado normal
é o pagamento do FGTS, que em vez de ser 8%, o empregado aprendiz só contribui com 2%. Mas a contribuição do INSS é preservada. Por isso que ele tem esse caráter de segurado. Esse período que ele está como aprendiz, ele é computado para a aposentadoria, porque houve a contribuição. Decisões como essa aí que você viu na reportagem estão no nosso portal www.trf1.jus.br. Vai lá! A seguir, mais matéria previdenciária no programa. INSS deve contabilizar o tempo de serviço de funcionário que trabalhou com a carteira assinada, mesmo que a contribuição previdenciária não tenha sido recolhida pelo empregador. E mais, o juiz federal e professor William Douglas fala sobre felicidade no serviço público a servidores da Justiça Federal da Primeira Região, em Brasília. Já já, aqui no Inteiro Teor. Empregado com registro em carteira tem direito de considerar tempo de serviço trabalhado para fins previdenciários, mesmo que a contribuição não tenha sido recolhida pelo empregador. Esse foi o entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, não aceitou o pedido de averbação de tempo de serviço trabalhado para fins de benefícios previdenciários de trabalhadores que não tiveram as contribuições recolhidas pelo empregador. O caso veio parar aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o processo, a 6ª turma do TRF1 entendeu que, uma vez comprovada a prestação do serviço, mesmo que não tenham sido recolhidos o INSS e as contribuições previdenciárias, o trabalhador tem direito ao reconhecimento do tempo de serviço para a concessão de benefícios. Para os magistrados, nesse caso, ficou comprovado o vínculo empregatício com os registros das carteiras de trabalho e os contra-cheques dos trabalhadores. Por isso, eles não poderiam ser prejudicados pela falta do empregador e de fiscalização dos órgãos responsáveis. Você é feliz? Para o juiz William Douglas, titular da 4ª Vara Federal de Niterói, no Rio de Janeiro, todos têm que buscar a felicidade. Essa foi a tônica da palestra ministrada por ele aos servidores do TRF e da Justiça Federal da Primeira Região, em Brasília. Autor de vários livros, entre eles o best-seller Como Passar em Provas e Concursos, o juiz forneceu dados sobre pesquisas que envolvem o tema felicidade. Falou sobre a rotina profissional de apoio mútuo no gabinete que dirige e deu dicas que podem incrementar o grau de felicidade de cada um. Confira. Como alcançar a tão sonhada felicidade? Seria uma conta simples de se fechar ou algo a ser trabalhado no dia a dia por cada indivíduo? O que traz felicidade para você? Família legal, unida, traz felicidade. Ter muito dinheiro. Deus traz felicidade para mim. Hoje eu sou vendedor, então quando chega no final do dia, suado, cansado, eu atendi bem um cliente e ele ficou feliz com o produto que eu levei a ele, eu fico feliz. Pois é, para cada pessoa uma realidade diferente. E segundo o juiz federal William Douglas, que ministrou a palestra Felicidade e Serviço Público na Seção Judiciária do Distrito Federal, para ser feliz é preciso, em primeiro lugar, decidir ser feliz. O palestrante e escritor premiado com mais de 2 milhões de livros vendidos, entre eles a obra Como Passar em Provas e Concursos, acredita que simples técnicas podem ajudar na busca pela felicidade. Por exemplo, defina o seu próprio conceito de felicidade, o que te deixa feliz. Faça uma lista, ajuste suas expectativas e dê um passo de cada vez. Eu não consigo consertar o Brasil todo. Eu lá não consigo consertar o Supremo, nem o TRF2, de onde eu venho, eu sou do Rio de Janeiro, mas a 4ª Vara eu consigo consertar. A 4ª Vara eu tenho poder suficiente. Eu não sou poderoso para consertar o país, nem o judiciário, mas nós, na 4ª Vara, nós somos poderosos o suficiente para o nosso cantinho, o nosso quintal, né, tá varrido e tá bonito. Então a proposta é essa: cuide bem do seu metro quadrado, faça o seu metro quadrado ser um metro quadrado num Brasil que se orgulha, num Brasil que trabalha bem, num Brasil honesto, eficiente, dedicado, simpático.
E tipo assim, ó, o meu metro quadrado está certinho. E a gente tem algum poder de influenciar e impactar o metro quadrado do lado. O juiz contou que estimula a parceria entre os funcionários no gabinete em que trabalha como titular, a 4ª Vara Federal de Niterói, no Rio de Janeiro. Um ambiente acolhedor e de alta produtividade e que visa atender da melhor maneira possível o cidadão que busca a justiça. Citando pesquisas, ele mostrou que 50% da felicidade depende da vontade da própria pessoa. Falou sobre o mito da grama mais verde, achar que o outro está sempre em situação melhor. Por isso, a importância de sempre analisar onde estávamos e onde conseguimos chegar. No Brasil, ainda há muito que se avançar quando se trata deste assunto. No relatório anual de felicidade da ONU de 2019, o nosso país aparece em 32º lugar. O índice leva em consideração variáveis como renda média, expectativa de vida, liberdade de expressão e generosidade. A Finlândia está em 1º lugar nesta lista. Diante de índices não muito motivadores como esse, como ser mais feliz? O juiz federal citou durante a palestra os 5 passos que mais impactam o nível médio de felicidade. Os conselhos são: ande com pessoas felizes, seja generoso, haja, aprenda a lidar com o que pode e com o que não pode e trabalhe para algo maior que você mesmo. Muito boa, inspiradora. É uma palestra que ela ajuda a pessoa para a vida. Você aprende coisas sobre como crescer como pessoa, como transmitir o que você tem de melhor para as outras pessoas e crescer, transformar um mundo melhor, né? Buscar ser feliz e tentar fazer que esse mundo seja mais feliz e as pessoas que estão ao nosso redor. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!